Primeira Igreja Batista em Pavuna, no Rio de Janeiro. Participe da nossa programação e seja uma bênção. Domingo, 8 da manhã, Escola Dominical. 9 e 19 horas, culto de louvor e adoração a Deus. Não esqueça de trazerem os pequeninos, porque aqui eles têm um cantinho especial para aprenderem a palavra de Deus. Primeira Igreja Batista em Pavuna. Avenida Pastor Martin Luther King Jr., 13.800 Pavuna, Rio de Janeiro. Esperamos por você! Olá, meu querido, minha querida, muito bom dia, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você nesta manhã bonita que Deus nos dá. Prova das misericórdias e da bondade do Senhor para com todos quantos o temem. Neste momento nós queremos convidar você para ficar ligadinho por esses próximos 30 minutos e certamente Deus vai abençoar a sua vida, a sua família, a sua casa e a sua alma. Vamos agora a um videoclipe da Primeira Igreja Batista em Pavuna. A ti vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. A ti, Senhor, a ti vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor
Primeira Igreja Batista em Pavuna, no Rio de Janeiro. Participe da nossa programação e seja uma bênção. Domingo, 8 da manhã, Escola Dominical. 9 e 19 horas, culto de louvor e adoração a Deus. Não esqueça de trazerem os pequeninos, porque aqui eles têm um cantinho especial para aprenderem a palavra de Deus. Primeira Igreja Batista em Pavuna, Avenida Pastor Martin Luther King Jr., 13.800 Pavuna, Rio de Janeiro. Esperamos por você! Abramos agora a palavra de Deus em João capítulo 20, versos de 19 a 23. Todos quantos têm a Bíblia, por gentileza, agora, corajosa, destemida e ousadamente, levantem-na comigo e digam todos: esta é a bendita, gloriosa, abençoadora, infalível, inerrante, absoluta palavra de Deus, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Leiamo-a no texto que nós anunciamos, João capítulo 20, versos de 19 a 23, texto que diz assim: chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhes as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados, e aqueles a quem os retiverdes, lhes são retidos. Digam comigo agora todos: Jesus ressuscitou. Qual é a resposta? Então vamos outra vez. Jesus ressuscitou. Todos digam: ressuscitou mesmo. Aleluia, glórias a Deus. Podem sentar-se. Gostaria que todos agora atentassem para a palavra de Deus, palavra que é rica e eficaz, palavra que abençoa, palavra que toca, palavra que traz conforto, ânimo e coragem para tantos quantos estão desencorajados. Meus queridos aqui presentes, este é um dos textos mais lindos quando se trata da ressurreição de Jesus. Este é um dos textos mais fortes para quem está vivendo momentos de fraquezas. Este é um dos textos também de ânimo para quem está desanimado. Este é um texto que também fala de algo da parte de Deus para aqueles que estão enclausurados, para aqueles que estão encaracolados, para aqueles que estão fechados, para aqueles que estão trancados, para aqueles que estão no seu caracol, para aqueles que estão ensimesmados, ou para tantos quantos estão dizendo assim: olha, na verdade, eu já estou me recolhendo, eu já estou desanimado bastante, eu já não tenho mais ânimo para lutar, eu já não tenho mais forças para prosseguir. Neste contexto de desânimos, neste contexto de falta de fibra, neste contexto de problemas, neste contexto de inquietações, neste contexto de ansiedade, neste contexto de fobias, neste contexto de depressão, neste contexto quando tanta gente já não tem mais ânimo para lutar, surge a palavra de Deus, surge a mensagem de Deus, vem da parte de Deus esta palavra que diz o seguinte: chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, cerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus
e pôs-se no meio deles e disse para eles: paz seja convosco. Meus queridos, tendo Jesus Cristo dito isto, eles se alegraram em ver o Senhor. E quando eles então sentiram-se confortados, encorajados e agora bastante entusiasmados para prosseguirem, Jesus Cristo disse para eles outra vez: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio a vós. E tendo dito isto, soprou sobre eles, ou assoprou sobre eles, o Espírito Santo, dizendo: recebei o Espírito, e eles o receberam. E disse mais o Senhor: aqueles a quem perdoardes os pecados lhes são perdoados, e aqueles a quem os retiverdes lhes são retidos. Texto da palavra de Deus que me leva a algumas reflexões, e eu espero que você nesta oportunidade entenda a beleza da palavra de Deus, compreenda o poder da palavra de Deus, descubra como a palavra de Deus alimenta, como a palavra de Deus fortalece, como a palavra de Deus responde, como a palavra de Deus vem de encontro às necessidades vigentes de todos nós e às necessidades de cada um de nós. Em primeira dimensão, eu diria para vocês: Jesus Cristo ressuscitou e declarou a falência do império das trevas. Vocês seriam capazes de repetirem comigo? Digam todos: Jesus Cristo ressuscitou e declarou a falência do império das trevas. É verdade, querido, que Jesus Cristo, vindo ao mundo, ele pregou a palavra do Senhor, ele multiplicou os pães, ele curou a tantos, ele levantou a tantos, ele encorajou a tantos, e ele preparou os seus discípulos para continuarem o ministério da palavra de Deus. Mas depois de 3 anos, diz a história que Jesus Cristo foi levado ao madeiro, Jesus Cristo foi levado ao Calvário, Jesus Cristo subiu ao Gólgota, Jesus Cristo subiu ao lugar da caveira, e ali ele foi crucificado, e ali ele foi pregado no madeiro. Mas, queridos, zombaram deles, escarneceram-se deles, vilipendiaram-no. Entretanto, tudo estava na agenda de Deus. E depois que fizeram tudo quanto queriam e podiam com Jesus, a Bíblia diz que Jesus Cristo, às 3 horas da tarde, ele então expirou, ou a Deus rendeu o Espírito. E depois, meus queridos, foi ele então colocado no sepulcro de José de Arimateia. E ali ficou na sexta-feira, no sábado e no primeiro dia da semana. Jesus Cristo ressuscitou para dizer que ele é o Senhor da glória, que ele é o Senhor que vivo está, que ele está vivo para desbancar todo o império das trevas. E quando Jesus Cristo ressuscitou, ele estava dizendo: hoje eu estou declarando a falência do inferno, hoje estou declarando a falência do poder do mal, hoje eu estou declarando a falência dos poderes satânicos. Se você, meu querido, está diante de uma crise, de uma dificuldade, está numa situação bifurcadiça, ou está numa situação dizendo: eu não sei que caminho tomar, eu não sei se eu vou para a direita, eu não sei se eu vou para a esquerda, eu não sei se eu recuo, eu não sei se paro, ou eu não sei se sigo adiante. Nesta situação, Jesus Cristo diz para você: não é tempo de parar, prossiga, avance, porque aquele que prometeu a você a vitória, ele é poderoso, ele é fiel para fazer com que todas as coisas prometidas por Deus vão se cumprir na sua vida. A ele glórias, honras e louvores. Amados, vejam ainda comigo, de acordo com Apocalipse capítulo 1, versículo 18, nós lemos assim a palavra: vivo estou, eu que fui morto, mas eis que aqui estou, vivo para sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Mas quando você ainda abre a Bíblia em Apocalipse capítulo 12, versículo 12, você descobre que ali Satanás,
está usando de um direito que lhe é ainda concedido ou permitido, aquilo que em direito se chama iuris esperneandus, que quer dizer direito de espernear. E o texto de Apocalipse 12:12 diz assim: e o diabo tem grande ira contra vós outros, porque pouco tempo lhe resta. Sabendo o diabo que ele tem pouco tempo, sabendo Satanás que lhe resta pouco tempo, ele então está esperneando, ele está apelando de todas as maneiras, ele está usando todos os artifícios para atingir a todos e até os filhos de Deus. Mas você vai dizer comigo agora em alto e bom som: contra os filhos de Deus não vale encantamento. Contra os filhos de Deus não há angústia. Contra os filhos de Deus não há depressão. Contra os filhos de Deus todo mal tem fim. E eu creio que Jesus Cristo é o Senhor da glória, e Ele venceu a morte, Ele venceu os algozes, Ele venceu o mundo, Ele venceu a cruz, Ele venceu o túmulo, Ele venceu tudo, para que nós nele tivéssemos vitória. E aqueles que são vencedores como Jesus, levantem o braço, glorifiquem a Deus, glorifiquem a Deus. Ainda, meus amados, eu vejo neste texto uma outra realidade muito proveitosa. Jesus Cristo ressuscitou e declarou em falência do inferno, é verdade, mas Jesus Cristo ressuscitou e assinou a nossa vitória. A sua vitória está assinada não com tinta, mas pelo sangue de Jesus. A sua vitória não está assinada em cartórios de homens, mas foi assinada na cruz do Calvário. A sua vitória pode não ter tanto peso e preço para você, mas teve o peso e o preço da morte de Jesus. Portanto, queridos, quando eu estou aqui saltando, pulando, gritando, vibrando, pregando a palavra de Deus, eu posso dizer: eu creio que a minha vitória está em Cristo Jesus. Se alguma coisa ainda resta sim pouco tempo para o diabo. Se alguma coisa ainda resta um pouco de sacrifício pela igreja do Senhor Jesus, como diz Colossenses 2, ainda resta um pouco de sacrifício pela igreja do Senhor Jesus. E eu posso hoje vibrar, saltar, pular, cantar e dizer em alto e bom som: Jesus Cristo é o segredo da minha vitória. Aleluia, glória a Deus. Jesus Cristo ressuscitou e assinou a nossa vitória. A Bíblia diz em 1 aos Coríntios, capítulo de número 15, versos 55, 56 e 57. Tragada foi a morte pela vitória. Tragada, digam comigo: tragada foi a morte pela vitória. Porque o aguilhão do pecado é a morte, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Todo o povo de Deus em pé agora vai repetir comigo esta experiência de Paulo aos 1 Coríntios capítulo 15, verso de 55 a 57. Tragada foi a morte pela vitória. Tragada foi a morte pela vitória. Outra vez: tragada foi a morte pela vitória. Tragada foi a morte pela vitória. Porque o aguilhão do pecado é a morte, mas a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, levante a mão e diga: graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus que nos dá a vitória
por nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Minha vitória foi assinada no sangue de Jesus. Minha vitória foi documentada na cruz do Calvário. Podem assentar, filhos. E diz mais a palavra de Deus em 1 João, capítulo 5, versículo 4. Todos que são nascidos de Deus, todos os que nasceram de Deus, todos que nasceram da água e do Espírito, todos aqueles que são regenerados, todos aqueles que nasceram de novo, todos aqueles que têm uma experiência salvífica com Cristo Jesus, todos aqueles que estão em Cristo Jesus, estes sim, que nasceram de novo, vencem o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Primeira Igreja Batista em Pavuna, no Rio de Janeiro. Participe da nossa programação e seja uma bênção. Domingo, 8 da manhã, Escola Dominical. 9 e 19 horas, culto de louvor e adoração a Deus. Não esqueça de trazerem os pequeninos, porque aqui eles têm um cantinho especial para aprenderem a palavra de Deus. Primeira Igreja Batista em Pavuna. Avenida Pastor Martin Luther King Jr., 13.800 Pavuna, Rio de Janeiro. Esperamos por você. Você sabia que a oração é fator preponderante para a prosperidade dos santos? A medicina está cada vez mais confirmando esta realidade e não poucos médicos estão afirmando hoje que os crentes, aqueles que temem ao Senhor e aqueles que oram, produzem mais no seu trabalho. Já dizia o grande físico e matemático cientista de ontem, Arquimedes: dá-me uma alavanca e um ponto de apoio e eu moverei o mundo do seu eixo. Lindo, 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 muito lindo. Também nós podemos dizer: ore ao Senhor, clame ao Senhor, busque ao Senhor e através da oração você vai mover o mundo do seu eixo. Você vai mover montanhas, você vai mover dificuldades, você vai romper os desertos, você vai chegar ao porto seguro da sua satisfação espiritual. Talvez esteja você diante de uma grande dificuldade, esteja você diante de uma grande montanha, esteja você diante de um grande desafio, seja o que for, pela oração você pode mover todas as montanhas, você pode alcançar todos os lugares que você deseja e todas as bênçãos que você almeja. A Bíblia diz assim: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Ore ao Senhor nesse instante, ou nos permita nós outros orarmos por você. Eu creio no poder da oração. Se você crê, põe agora a sua fé em evidência, orando ao Deus do céu, e Ele ouvirá a sua oração. Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, Deus, pois o coração está no nosso Deus, e o teu reino venha sobre nós. Queremos, Senhor, tua glória sobre nós. Oh, meu Deus, nossa oração altíssimo. Sara esta nação, é o clamor da igreja que te adora. Oh, meu Deus, nossa oração altíssimo. Qual é a mensagem principal que o pastor Teodomiro anuncia? A igreja viva para um Deus vivo. Da igreja que te
declarar a santidade do nosso Deus. Só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, Ao encerrarmos o programa de hoje, queremos deixar com você este convite muito carinhoso. Vem estar conosco na Primeira Igreja Batista em Pavuna e você ouvirá uma palavra de fé e de esperança adequada às suas vigentes necessidades, agora pela manhã ou à noite. Pode você escolher, mas nós temos ainda o telefone 2474-4369 que aparece aí na sua telinha. Certamente alguém com muito carinho vai atender você, vai orar por você, vai fazer algumas anotações e dará a você outras informações que certamente ajudarão você a vencer a vida, gostar da vida, porque nós estamos aqui profetizando vitória para você. E não se esqueça, domingo próximo, neste mesmo horário e por esta mesma emissora, nós estaremos aqui profetizando vitória para você e que para tanto Deus o abençoe rica, farta e abundantemente.